Bom, então até aqui nós vimos a organização anatômica dos rins. A partir desse momento, nós conversaremos a respeito da organização histológica deste órgão. Então, os rins eles são constituídos por milhares de néfrons, que correspondem à estrutura, porção morfofuncional dos rins, ou seja, responsável por realizar a filtração sanguínea e produção da urina. Tá, mas como que é constituído esses néfrons? Cada néfron vai ser constituído pelo corpúsculo renal, que engloba o glomérulo, que consiste num conjunto de capilares, e a cápsula de Bowman, que realmente é uma cápsula constituída por dois folhetos. Um folheto interno, visceral e íntimo contato com os capilares do glomérulo, e um folheto externo, parietal. Em continuidade ao corpúsculo renal, nós teremos os túbulos renais. Inicialmente, o túbulo contorcido proximal, que recebe essa designação por ser um túbulo tortuoso que se localiza próximo ao corpúsculo renal. Deste túbulo desce a alça de Ellen, com seu ramo descendente e posteriormente ramo ascendente, e a alça de Ellen, por último, se conecta com o túbulo contorcido distal, que também é um túbulo tortuoso distal porque se localiza mais distante do corpúsculo renal. Vale ressaltar que o corpúsculo renal, assim como os túbulos contorcidos, proximal e distal, ocorrem na região do córtex renal, enquanto que a alça de Ellen ocorre na região da medula renal. Além disso, então, esta é a constituição dos néfrons. O túbulo contorcido distal, por sua vez, ele vai desembocar num sistema de ductos coletores que vai se abrir na região da papila, naqueles animais que apresentam rim multipiramidal, ou da crista renal naqueles animais que apresentam rim unipiramidal, desembocando, conduzindo assim a urina. Então, tanto a alça de Ellen dos néfrons como os ductos coletores se localizam na região da medula renal. Então, aqui nós temos uma imagem ilustrativa exemplificando o que foi dito anteriormente. Então, na primeira imagem, nós temos um corte longitudinal do rim, onde é possível observar a região do córtex e da medula renal. Este rim é um rim multipiramidal, porque a medula encontra-se constituída por diversas pirâmides. Na região do córtex, encontram-se localizado, em especial, o corpúsculo renal, que é constituído pela cápsula de Bowman associada ao glomérulo, como vocês podem observar na última imagem, no canto lateral direito deste slide. Em continuidade com esse corpúsculo renal, vocês conseguem observar nessa imagem do centro a presença do túbulo contorcido proximal, que desce depois como a alça de Ellen na medula renal e retorna como túbulo contorcido distal, que vai desembocar então nos ductos coletores. Então, observem que apenas a alça de Ellen e os ductos coletores de urina ocorrem na medula renal, enquanto que o corpúsculo renal e os túbulos contorcidos, proximal e distal, ocorrem na região do córtex renal. Bom, então aqui nós temos uma imagem ampliada do néfron, onde é possível observar todos os detalhes da sua composição. Então, observem a presença do corpúsculo renal, constituído pelo glomérulo e pela cápsula de Bowman na região do córtex renal. O glomérulo, gente, ele é um conjunto de capilares que se origina a partir da arteríola aferente, que corresponde a uma ramificação da artéria renal e vem trazendo consigo o sangue arterial e rico em impurezas. A filtração sanguínea ela vai ocorrer justamente nessa região do corpúsculo renal, na região de contato entre o folheto visceral da cápsula de Bowman e o glomérulo. Posteriormente, o sangue agora venoso, porém livre de impurezas, retorna por meio da arteríola eferente e desemboca na veia renal. Bom, o filtrado formado ali nessa região do corpúsculo renal, ele vai ser conduzido posteriormente no interior do túbulo contorcido proximal, alça de Ellen, túbulo contorcido distal, para depois desembocar no sistema de túbulos coletores de urina. No túbulo contorcido proximal e alça de Ellen vão ocorrer em especial a reabsorção de alguns constituintes úteis para o organismo que se encontram no filtrado, como por exemplo sódio, glicose, alguns íons e excesso de água. Já no tubo contorcido distal vai ocorrer a secreção de algumas substâncias desnecessárias ao organismo que não foram filtradas na região do corpúsculo renal.
Então, notem que o corpúsculo renal, assim como os túbulos contorcido proximal e distal, ocorrem na região do córtex renal, enquanto que a alça de Ehlen, com seus ramos descendente e ascendente, e o ducto coletor ocorrem em especial na medula renal. O ducto coletor, por sua vez, ele vai ter a função de escoar, de conduzir a urina, se abrindo na papila renal naqueles animais que apresentam um rim multipiramidal, e essa urina, então, vai ser captada posteriormente pelos cálices menores nestes animais. Já nos animais que apresentam um rim unipiramidal, este ducto coletor ele vai se abrir na região da crista renal e a urina que vai escoar por meio desse ducto coletor vai ser coletada, então, diretamente pela pelve renal. Então, aqui nós temos mais uma imagem ilustrativa do néfron para reforçar a compreensão de vocês, com enfoque em especial ao corpúsculo renal, onde vocês podem observar a presença do glomérulo, que corresponde ao emaranhado de capilares que se origina a partir da arteríola aferente, que vem lá da artéria renal, trazendo sangue arterial rico em impurezas. Desse glomérulo parte, posteriormente, a arteríola eferente, levando agora o sangue venoso e livre de impurezas, e essa arteríola eferente vai desembocar na veia renal, que por sua vez desemboca na veia cava. Tá? Já o filtrado, que é recolhido no interior da cápsula de Bowman, vai continuar pelos túbulos renais que constituem o néfron. Então, nós teremos o túbulo contorcido proximal, alça de Ehlen, túbulo contorcido distal e a urina, por sua vez, desemboca no sistema de ductos coletores. Lembrando aqui que cada rim apresenta milhões de néfrons. Então, a capacidade de filtração sanguínea que nós já discutimos no início da aula, que o rim é capaz de filtrar, de receber e filtrar cerca de 1 a 1,5 litro de sangue por minuto, se dá graças à presença dessas pequenas estruturas em grande quantidade. Então, o rim pode ter milhões de néfrons. Aqui, mais uma imagem para vocês entenderem como se dá a disposição dos néfrons no interior dos rins. Então, nós teremos o corpúsculo renal associado aos túbulos contorcido proximal e distal ocorrendo na região do córtex renal, enquanto que a alça de Ehlen e o sistema de ductos coletores ocorrem na medula renal. Nesta imagem aqui, é até possível observar o ducto coletor desembocando na região da papila renal, no caso de um rim multipiramidal. Então, com relação ao corpúsculo renal, nós já vimos anteriormente que ele é constituído pela cápsula de Bowman envolvendo o glomérulo renal. A cápsula de Bowman ela é constituída por 2 folhetos, um mais interno, visceral, e um mais externo, parietal. O folheto visceral ele vai ser constituído por células epiteliais modificadas designadas de podócitos. Esses podócitos eles envolvem intimamente os capilares sanguíneos que constituem o glomérulo, constituindo barreiras para a filtração glomerular. Então, a membrana basal dos podócitos, em associação ao endotélio desses capilares, estabelecem uma barreira para a filtração, de modo que a filtração sanguínea, então, vai ocorrer nas fendas de filtração que ocorre entre essas barreiras, tá ok? Já o folheto parietal vai ser constituído por um epitélio pavimentoso simples, e entre o folheto visceral e parietal, que constitui a cápsula de Bowman, vai existir, portanto, um espaço chamado de espaço urinífero, onde vai ocorrer a captação do filtrado glomerular a partir da filtração sanguínea dos capilares sanguíneos, tá? E o glomérulo renal, como nós já conversamos anteriormente, ele vai ser constituído por um emaranhado de capilares sanguíneos que se originam a partir da arteríola aferente, que vem lá da artéria renal, e a partir desse glomérulo renal vai sair a arteríola eferente, que vai desembocar na veia renal. Então, aqui nós temos mais uma imagem onde vocês podem visualizar em detalhes a constituição do corpúsculo renal. Nós temos a cápsula de Bowman constituída
por um folheto interno visceral, onde ocorrem os podócitos e a barreira de filtração, e o folheto mais externo, que é o folheto parietal, onde ocorre um epitélio pavimentoso simples. Vocês conseguem observar a ocorrência de um espaço entre o folheto parietal e visceral na cápsula de Bowman, designado de espaço urinífero, onde vai ocorrer então a coleta do filtrado obtido a partir da filtração sanguínea. E o glomérulo, que corresponde a um emaranhado de capilares formado, que se origina a partir da arteríola aferente, que vem lá da artéria renal. Essa artéria renal corresponde a uma ramificação da aorta, que vem trazendo sangue arterial rico em impurezas, e do glomérulo vai sair a arteríola eferente, levando consigo então o sangue venoso livre de impurezas, que desemboca na veia renal e que por sua vez vai desembocar na veia cava. Já aqui nesta imagem, nós podemos visualizar a presença dos podócitos constituindo o folheto visceral da cápsula de Bowman em íntimo contato com os capilares sanguíneos. Então, nas regiões em que ocorre o contato da membrana basal dos podócitos com o endotélio do capilar sanguíneo, essas regiões se caracterizam pela formação de uma barreira da filtração, de modo que a filtração sanguínea, então, vai ocorrer nos espaços que existem entre essas áreas de barreira, que são chamadas de fendas de filtração. Então, a filtração sanguínea ocorre nesses locais de fendas da filtração que se forma, que ocorre entre essas regiões de barreira estabelecida pelo podócito associado ao endotélio do capilar sanguíneo. Já aqui nós temos um corte histológico do córtex renal, onde vocês podem observar a presença de um corpúsculo renal. Vocês conseguem visualizar o glomérulo renal e a cápsula de Bowman, mais especificamente o espaço urinífero, e o folheto parietal. Então, gente, como nós já vimos anteriormente, todo o sangue do corpo passa inúmeras vezes ao dia pelo rim para que ocorra a filtração sanguínea, ou seja, para que seja realizada a remoção de impurezas, restos metabólicos e toxinas do sangue. Então, neste sentido, como que se dá o suprimento sanguíneo renal? Então, nós já vimos que os rins são órgãos pares, nós temos o rim direito, o rim esquerdo, que ocorre ali na cavidade abdominal, e entre eles vai passar a aorta abdominal. Desta aorta surge uma ramificação constituindo a artéria renal. Nós teremos a artéria renal direita e a artéria renal esquerda, que vão migrar e penetrar no rim direito e rim esquerdo, respectivamente, através do hilo renal. No interior dos rins, essa artéria renal ela se ramifica, dando origem às artérias interlobares e interlobulares, que ao alcançarem o córtex renais se subdividem mais uma vez, dando origem às arteríolas aferentes. Essas arteríolas aferentes penetram ali dentro da cápsula de Bowman, dando origem aos capilares sanguíneos que constituem o glomérulo, e deste glomérulo saem então as arteríolas eferentes, levando agora o sangue venoso e livre de impurezas, e essas arteríolas eferentes vão desembocar na veia renal. Nós teremos a veia renal direita e esquerda, e essas veia renal, vão desembocar por sua vez na veia cava inferior, que vai transportar esse sangue venoso em direção ao coração. Então, este seria o sentido do fluxo sanguíneo nos rins. Vocês conseguem observar na imagem ilustrativa que consta no slide todas essas artérias e arteríolas e veias que nós acabamos de conversar a respeito. Tá, mas como se dá então a produção da urina? Então nós temos as arteríolas aferentes trazendo sangue arterial rico em impurezas, e dessas arteríolas se originam os capilares que constituem o glomérulo lá no interior do corpúsculo renal. É na região das fendas da filtração que ocorre, alternada aos pontos de barreira da filtração constituído pelos podócitos, associado ao endotélio dos capilares, em que vai ocorrer a filtração do sangue para
formação do filtrado que vai ser captado então pela cápsula de Bowman. A presença dessa barreira de filtração serve justamente para impedir a passagem de partículas muito grandes. Então, no primeiro momento, esse filtrado que é formado neste momento, ele vai ser constituído por eletrólitos, por água. Nós temos também a passagem de glicose, porém essa glicose vai ser reabsorvida quando esse filtrado passar pelos túbulos contorcido proximal e alças de Henle. Então, não é comum, gente, que ocorra alta concentração, que ocorra excesso de glicose e proteína na urina. Se for detectada uma grande quantidade de glicose e proteína na urina, isso indica que existe alguma disfunção, alguma lesão renal ou alteração metabólica. Então, quando esse filtrado ele cai no espaço urinífero lá da cápsula de Bowman, depois ele vai ser conduzido pelo túbulo contorcido proximal, alças de Henle, onde vai ocorrer a reabsorção então de alguns constituintes úteis, e por último, esse filtrado passa pelo túbulo contorcido distal, onde ocorre a secreção de algumas partículas que não foram devidamente eliminadas do sangue, para então constituir a urina. Lembrando que esse túbulo contorcido distal posteriormente desemboca no ducto coletor, que vai conduzir a urina em direção aos cálices menores ou em direção à pelve renal. Então, aqui nós temos mais uma imagem ilustrativa exemplificando esse processo. Então, no corpúsculo renal, nós vamos ter a filtração glomerular, formando então o filtrado, que é constituído por água, glicose e uma grande quantidade de eletrólitos. Conforme esse filtrado ele passa pelo túbulo contorcido proximal, no túbulo contorcido proximal vai ocorrer a reabsorção de algumas substâncias úteis, ou seja, algumas substâncias vão retornar para o sangue. Entre elas, vai ocorrer uma reabsorção de grande quantidade de glicose, aminoácidos e alguns íons como cálcio e bicarbonato. Na alça de Henle, tanto no ramo descendente como ascendente, também continua ocorrendo a reabsorção de água e em especial, de íons de cloreto e sódio. Já no túbulo contorcido distal, ocorre a reabsorção de água, mas também ocorre a secreção de algumas moléculas que constam no sangue que devem ser eliminadas do organismo, mas que não foram filtradas no corpúsculo renal, como, por exemplo, moléculas decorrentes do metabolismo de medicamentos. E posteriormente, então, essa urina formada ela é captada pelo ducto coletor. Ao longo do ducto coletor continua ocorrendo reabsorção de água e essa urina ela é escoada, encaminhada em direção ao ureter. Então, de maneira bem simplória, este é o fluxo da produção de urina. Nós vimos então que o ducto coletor ele vai escoar, ele vai conduzir a urina formada nos néfrons em direção ao ureter. Então, esses ductos coletores se abrem na papila dos rins multipiramidais ou na crista renal, no caso dos rins unipiramidais. Posteriormente, essa urina então vai ser captada pelo ureter para ser conduzida em direção à bexiga. Então, o que é o ureter? O ureter ele é um tubo muscular que se estende desde o rim até as bexigas. Ele emerge especificamente da região do seio e hilo renal. Vale ressaltar que na maioria dos mamíferos domésticos, na extremidade proximal do ureter, que ocorre no interior do rim, existe uma dilatação que é designada de pelve renal. E qual que é a função do ureter? O ureter ele está implicado basicamente na condução da urina em direção à bexiga, por meio de propulsão, por meio de movimentos peristálticos, uma vez que a parede do ureter é constituída por musculatura. Então, histologicamente, como que o ureter ele é constituído? Então, internamente, ele é revestido por uma mucosa contendo um epitélio de transição. O que é esse epitélio de transição? Trata-se de um epitélio que é constituído por células que variam o seu formato de acordo com o grau de distensão do órgão. Então, quando o ureter encontra-se distendido devido à passagem da urina, essas células se tornam achatadas. E quando o ureter retorna à sua posição de relaxamento, essas células que constituem esse epitélio de transição se tornam globosas. Tá? Abaixo da mucosa nós vamos ter uma camada de músculo, de musculatura, constituído por fibras
dispostas de maneira circular, longitudinal e oblíqua, e é essas fibras musculares em diferentes disposições que garantem ao ureter os movimentos peristálticos para a propulsão da urina, e externamente nós vamos ter a serosa, que vai ser constituída por um tecido conjuntivo frouxo, podendo haver também acúmulo de lipídio, né, de tecido adiposo. Então, aqui neste slide, nós podemos observar na imagem lateral direita o ureter se estendendo do rim em direção à bexiga. Então, o ureter emerge da região do seio e hilo renal. E na imagem lateral esquerda, nós temos um corte histológico do ureter, onde vocês conseguem observar que internamente ele é revestido por uma mucosa, com epitélio de transição. Abaixo nós temos uma camada muscular. Geralmente, entre a camada mucosa e a muscular existe uma submucosa, onde ocorre tecido conjuntivo. Então, depois vocês veem a camada muscular, constituída por fibras de músculo liso em diferentes direções. E externamente, a serosa, constituída por tecido conjuntivo associado a tecido adiposo. Vale ressaltar ainda que o ureter ele se insere de maneira oblíqua na bexiga para evitar um refluxo de urina, conforme vocês podem observar nessas imagens ilustrativas. Já aqui, nós temos a bexiga, também designada como vesícula urinária, onde vocês podem observar o ósteo do ureter, que corresponde ao ponto de inserção do ureter na bexiga. E vocês também conseguem visualizar a uretra. Agora, o que é a bexiga, então? Trata-se de um órgão muscular, oco e distensível, implicada única e exclusivamente no armazenamento de urina. Então, corresponde a um reservatório de urina. E como que ela é constituída histologicamente? Então, internamente, ela é revestida por uma mucosa com um epitélio de transição, assim como nós vimos no ureter, sendo que o epitélio de transição ele se caracteriza por ser um epitélio estratificado, com várias camadas de célula, porém as células superficiais elas vão alterar o seu formato de acordo com o grau de distensão deste órgão. E além disso, ela vai apresentar a bexiga, né? Abaixo ali da camada mucosa, nós teremos uma submucosa e uma camada muscular, caracterizada pela presença do músculo detrusor, que é um músculo liso com fibras musculares entrelaçadas em diversas direções, que garantem então esse potencial de distensibilidade da bexiga. Então, conforme vocês podem observar nesta imagem, anatomicamente, a bexiga ou vesícula urinária ela pode ser dividida em 3 regiões. Nós temos o ápice, que corresponde a um fundo cego, o corpo, onde ocorre a abertura dos ureteres por meio dos ósteos ureterais, e o colo, que vai se comunicar com a uretra através do ósteo interno da uretra, onde ocorre um esfíncter de músculo liso. Vale ressaltar que o músculo detrusor da bexiga ele encontra-se relaxado enquanto a bexiga recebe e acumula urina, e ele se contrai no momento de ejeção da urina em direção à uretra, para ser eliminada para o ambiente externo. Já aqui nós temos uma imagem ilustrativa do epitélio de transição que ocorre no ureter e na bexiga, que corresponde a um epitélio estratificado, ou seja, constituído por várias camadas de célula, e ele se caracteriza pelo fato da camada de célula mais superficial alterar o seu formato de acordo com a distensão do órgão. Então, por exemplo, quando a bexiga encontra-se vazia, as células superficiais apresentam-se mais globosas, enquanto que quando a bexiga está distendida, repleta de urina, essas células superficiais se encontram mais achatadas, dando um aspecto de variação do número de camadas deste epitélio, mas não existe essa variação no número de camadas, ocorre apenas a variação da forma das células superficiais, né, que constituem esse epitélio.
Agora, no que diz respeito à uretra, no que consiste essa estrutura, né? Trata-se então de um tubo muscular que vai conduzir a urina da bexiga para o ambiente externo. No macho, a uretra é mais longa e nós temos a uretra pélvica, que ocorre no interior da região pélvica, e a uretra peniana, que vai ocorrer no interior do pênis. Lembrando que no macho, a uretra ela conduz não somente urina, como também o esperma, também designado de sêmen, enquanto que na fêmea a uretra é mais curta, ocorre na região pélvica, então nós temos a uretra pélvica, e nos mamíferos domésticos, na fêmea, a uretra se abre no interior da vagina, diferente do que acontece com a mulher. Vale ressaltar ainda que a uretra apresenta dois esfíncteres, um mais interno, lá próximo à bexiga, que é constituído por músculo liso, e um esfíncter externo, próximo à região da uretra, que se abre para o meio externo, que é constituído por músculo estriado. E é justamente esse esfíncter externo de músculo estriado sobre o qual nós temos controle para controlar a micção. Tá ok? Então, o esfíncter interno de músculo liso está sob controle do sistema nervoso autônomo, enquanto que o esfíncter externo, constituído por músculo estriado, está sob controle do sistema nervoso somático. Então, por isso que nós conseguimos prender a urina, digamos assim. Então, aqui nós temos a imagem do sistema urinário no macho, onde vocês podem observar a presença do rim. Emergindo do hilo renal, nós temos o ureter, que se insere de maneira oblíqua na bexiga, e a partir do colo ali da bexiga, nós temos a uretra, constituída no macho pela porção pélvica e a porção peniana. Observem como a uretra é longa no macho. Lembrando que próximo, na região da uretra, próximo à bexiga, nós temos o esfíncter interno, e na região da uretra que se abre para o ambiente externo, nós temos o esfíncter externo. Já aqui nós temos a imagem do sistema gênito-urinário na fêmea, onde na imagem lateral direita vocês conseguem visualizar a bexiga, o ureter e a uretra curta se abrindo no interior da vagina, enquanto que na imagem lateral esquerda nós temos a vagina e vestíbulo abertos, e vocês conseguem observar o ósteo uretral externo se abrindo na região de transição entre vestíbulo e vagina, diferente do que acontece na mulher. Então, gente, nas fêmeas dos mamíferos domésticos, a uretra se abre na região ventral do canal vaginal, por meio do ósteo uretral externo. Mais precisamente, essa abertura se dá entre a região do vestíbulo e da vagina, e nessa região do ósteo uretral externo vai ocorrer uma prega de membrana mucosa que serve justamente para proteger este ósteo. E isso tem uma implicação prática durante o procedimento da inseminação artificial, porque é importante que o aplicador seja introduzido no canal vaginal da fêmea com uma angulação de 45 graus voltado dorsalmente. Para quê? Para evitar que esse aplicador penetre por dentro da uretra, tá ok? Então, essa é uma implicação, uma das importâncias de se conhecer a estrutura anatômica do sistema gênito-urinário na fêmea. Bom, gente, então era isso que nós tínhamos para conversar a respeito da anatomia do sistema urinário nos mamíferos domésticos. A partir de agora, eu vou apresentar para vocês um breve comparativo com relação à anatomia do sistema urinário ou excretor nas aves e nos peixes. A começar pelas aves. Então, como vocês podem observar nesta imagem ilustrativa, à direita nós temos o sistema urinário no macho e à esquerda na fêmea. Então, nas aves, o sistema urinário ele é constituído por rins trilobados, ou seja, constituídos por 3 lobos, que ocorrem aos pares. Nós temos o rim direito e o rim esquerdo. Dos rins emerge o ureter, que se desloca em direção à cloaca. Exatamente, as aves, com exceção da ema e do avestruz, não possuem bexiga. E por não apresentarem bexiga, as aves não vão apresentar uma urina no estado líquido. Na realidade, o produto, os resíduos metabólicos que são eliminados no formato da urina, são eliminados como ácido úrico, como se fosse uma substância esbranquiçada, meio pastosa, eliminado juntamente com as fezes, uma vez que na cloaca ocorre a abertura do sistema urinário, do sistema genital e do sistema digestório.
Então, o principal produto que constitui a urina nas aves é o ácido úrico, assim como acontece nos répteis, enquanto que nos mamíferos e nos anfíbios, a urina é constituída principalmente por ureia. Agora, o sistema urinário nos peixes é constituído por rins associado a um sistema de ductos que estão implicados não somente na excreção, mas também na osmorregulação em complementação à ação das brânquias. Exatamente, os produtos do metabolismo celular, impurezas, toxinas, são eliminados do corpo do peixe não somente pelo sistema urinário, mas também através das brânquias por meio de difusão. Agora, as características da urina do peixe de água salgada diferem das características da urina do peixe de água doce. No peixe que vive no mar, em água salgada, a concentração de solutos no ambiente externo é muito maior do que a concentração de solutos no interior do corpo do peixe. Ou seja, o ambiente externo é hipertônico em relação ao corpo do peixe. Então, existe a tendência do peixe perder água para o ambiente. E devido a isso, o organismo e seu sistema urinário em especial tem que lançar mão de estratégias para evitar essa perda exacerbada de água para o ambiente. E é por isso que nos peixes de água salgada, a urina tende a ser mais concentrada, para evitar essa perda de água para o ambiente externo. Já nos peixes de água doce, a situação é ao contrário. O ambiente externo encontra-se hipotônico em relação ao corpo do peixe. Então, existe tendência de entrada de água dentro do corpo do peixe, seja por meio da boca, seja por meio das brânquias. Então, o organismo desse peixe, ele tem que lançar mão de estratégias para eliminar o máximo possível de água, garantindo a homeostase corporal. Então, nos peixes de água doce, a urina ela tende a ser muito diluída, porque existe muita eliminação de água. Agora, o produto excretado em maior quantidade pela urina nos peixes é a amônia. Lembrando que em mamíferos e anfíbios é a ureia e nas aves e répteis é o ácido úrico. Então é isso, pessoal, que nós tínhamos para conversar a respeito de anatomia do sistema urinário. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e me coloco à disposição. Muito obrigada pela atenção de todos. E um ótimo estudo!